Boa tarde, irmãos. Bem-vindo a mais um Maná Diário. Hoje o Espírito Santo colocou uma palavra ao meu coração que fica em João 4. É sobre a mulher samaritana. Não irei ler todo o texto nesse momento, é um pouquinho grande. Peço que você, no dia de hoje, no dia que esse Maná está sendo transmitido, eu peço que você leia João 4. Medite nele, medite nesse versículo, medite nesse capítulo. João 4, Jesus conversando com a mulher samaritana. Espírito Santo colocou no meu coração um dos ensinamentos que ele passou para a mulher, porque ali a gente pode aprender muita coisa. Amém? E já dei todo o contexto para você do que irei falar hoje, mas antes eu peço que você compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe esse vídeo com algum familiar, com algum conhecido, com qualquer tipo de pessoa. Faça o ID, é muito importante mesmo fazer o ID. E ainda mais, vou ser bem sincero agora, um pouco pesado isso, mas você está vendo numa geração, nós estamos vendo numa geração muito fácil de fazer o ID. De verdade, é extremamente fácil fazer atualmente. E se você deixa de fazer, ainda mais sendo de uma maneira fácil, você está sim errando, está sim pecando. Você tem a palavra, você tem Cristo, você tem que compartilhar. A palavra, você tem que compartilhar Cristo, o Espírito Santo que habita em você. Você tem que falar de Deus. E nunca foi tão fácil fazer isso. Amém? Então compartilhe, é algo extremamente importante. Você que não pode compartilhar agora, compartilhe depois, não tem problema, sem problema. No momento de oração também, você que está com fone, você que está trabalhando, você que não consegue nesse momento parar a sua coisa para assistir esse maná, ou na parte da oração, no momento de oração, você que não consegue parar para orar junto, ou prestar atenção da forma correta. Deus conhece o coração, Deus está vendo o seu dia a dia, Deus está vendo a sua correria. Então, você pode ouvir com fone, não tem problema, pode prestar atenção, pode fechar os olhos ou com os olhos abertos mesmo, receber a oração de Deus, receber o poder de Deus. A oração é muito forte e ela vai te pegar hoje. Amém? A oração de Deus vai te pegar hoje. O que eu quero falar sobre o texto da mulher samaritana, um dos ensinamentos que Deus deu é sobre a importância. Jesus estava ali para uma mulher, para uma pessoa. Olha que interessante. Um indivíduo. E olha como Jesus se importa. E aquela mulher, Jesus queria que ela fosse liberta do pecado. Isso é só um dos ensinamentos, amém? Eu vou focar nessa parte que Jesus queria. Eu vou ler um versículo, fica João 4, João 4, 33. Os discípulos perguntaram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Eu vou ler mais uma vez esse 34. Jesus explicou: meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua boa obra. Agora eu vou falar uma das vontades de Deus na sua vida, uma das vontades de Jesus na sua vida, é você ser liberto do pecado. Nossa, mas Jesus se preocupa, Deus se preocupa individualmente, Ele está disposto a chegar individualmente em mim para me libertar do pecado. Ele quer isso, Ele consegue, igual Ele fez com a mulher samaritana, é algo que vem dEle. Sim, gente, sim, é algo que vem. Jesus estava lá para fazer a vontade do Pai. E uma das vontades de Deus, de várias das vontades de Deus na sua vida, uma das vontades é que você cumpra todos os mandamentos dele. Mas todos os mandamentos que você vai cumprir de Deus, da Bíblia, né, a palavra, ele quer que você use da capacidade dele. Deus quer muito. Ele tem essa vontade, uma vontade tremenda de você ser liberto do seu pecado. Independente de qual pecado você esteja. Seja fofoca, seja mágoa, Ele quer muito que você seja liberto disso. Ele quer muito que você peça ajuda para Ele. Ele quer muito te libertar. Lê esse versículo, esse capítulo, João 4, e entenda como Jesus estava lá, o que Ele ensinou para a mulher samaritana, e o que Ele queria. Uma das coisas era que ela saísse do pecado. E ela saindo do pecado, se você
lê, ela testemunha. Eu vou dar um exemplo melhor. O Espírito Santo falou ao meu coração, meu espírito, isso eu entendi dessa maneira. Se eu tenho um pecado, independente de qual seja, vamos supor que eu tenho um pecado de mágoa. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa me magoa, ou eu tenho raiva de alguém, eu tenho ódio de alguém, tenho mágoa de alguém. Não suporto tal pessoa. Deus, ele tá de braços abertos lá, querendo muito, 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 muito te libertar desse pecado. Mas existe o livre-arbítrio. Então Deus, ele quer que você use da capacidade dele, ele quer que você use da força dele, da energia espiritual que vem dele, para você sair desse pecado. Ele quer muito. Mas tem que vir de você falar, oh Deus, eu sei que isso é errado. Sinceramente, eu não tô nem afim. Por mim não existe a vontade de eu sair desse pecado. Mas pela Bíblia eu sei que é o certo. Então me capacite, me ajude a sair desse pecado. Isso que Deus quer. Que você faça uma oração sincera. Você seja sincero mesmo. Se você falar, Deus, eu odeio fulano e por mim eu nem perdoaria ele. Mas como a tua palavra diz que deve perdoar, que deve amar, como Jesus Cristo me perdoou, assim eu quero perdoar também. Faça uma oração sincera nesse aspecto, a respeito disso. E o que o Espírito Santo falou para mim? Que quando eu sou liberto de um pecado, olha como é importante vocês crescer espiritualmente. Quando eu sou liberto de um pecado, eu me aproximo de Cristo, eu cresço espiritualmente, e não é só eu que saio ganhando, não. Porque quando eu cresço espiritualmente, eu consigo ajudar outras pessoas. É muito importante isso. Então, por exemplo, independente de qual pecado você esteja lutando contra um pecado aí. Pecado, você feche os seus olhos agora e entenda qual pecado eu estou lutando nesse momento. Você tem que entender que você vencendo esse pecado com a capacidade de Deus, com a capacidade do Espírito Santo, você vai se aproximar de Deus. E você, Espírito Santo, vai poder te usar. Você vai poder te usar para ajudar outras pessoas naquela mesma área. Isso é interessante. Por exemplo, essa área do perdão que eu tô falando. Faz de conta que tem uma pessoa que eu odeio muito, só que Jesus Cristo falou, ó, você tem que amar ela, perdoar ela, respeitar ela, isso é a Bíblia. Eu falo, Deus, eu não quero. Não quero, eu acho esse mandamento extremamente difícil, eu acho totalmente complexo, a pessoa ferrou comigo, olha o que a pessoa fez comigo. Mas, a Bíblia diz, e eu quero da tua força, da tua capacidade para me livrar disso, para me livrar da mágoa, para me livrar disso, que eu possa amar, respeitar e perdoar essa pessoa. Deus vai amar essa oração, sincera, esse clamor verdadeiro, e vai me libertar. Depois que Cristo me libertar, ele vai me usar como instrumento dele para ajudar outras pessoas nessa área. Então, quando você cresce espiritualmente, quando você se aproxima de Deus, quando você é liberto de um pecado, isso não é algo benéfico só para você, mas as pessoas ao seu redor. Quando você cresce espiritualmente, as pessoas ao seu redor, você pode ajudar pessoas, você pode ser... Deus, você liberou, imagine o seguinte, você liberou algo que você não tinha antes. Deus podia te usar, Deus te usa, Deus usa a mim, Deus usa quem quer ser usado por Deus. Eu quero que o Senhor me use, Deus vai te usar. Amém? Só que aí eu quero, Deus, que você tenha um pecado e você não pode dar testemunho de algo que você não vivenciou. Então Deus, ele quer te libertar do pecado, é um desejo que vem dele, te libertar do pecado onde você pode testemunhar. E um testemunho muito forte, Você chega para alguém e fala, olha, eu já passei por isso, isso e isso. Eu era escravo do pecado. Cristo me libertou. Eu não conseguia sozinho. Eu não tive capacidade, eu não tive força. Não consegui. Eu nem mesmo queria. Mas eu li a Bíblia e entendi que era uma vontade de Deus. Então, independente. Não era a minha vontade, mas era a vontade de Deus. Eu orei, Cristo, com a força dele, com a capacidade dele, me libertou. Então, você testemunhar, você falar para uma pessoa, olha, eu já passei por isso e Cristo, Jesus Cristo me ajudou. Deus me tirou daquilo. Quando você cresce espiritualmente, você pode ajudar outras pessoas. Então, lógico, você não pode pensar assim, nossa, eu vou crescer espiritualmente só para fazer a obra. Não, você tem que se aproximar de Deus por amor. Outras coisas que acontecem são consequências. Se aproxime de Deus por amor, que você vai fazer boas obras. Você foi chamado para fazer boas obras. Então você se aproximando de Deus por amor, ele vai te usar, vai te libertar do pecado que ele quer te libertar e vai usar você naquela área para mostrar para outras pessoas, olha, eu já passei por isso, Cristo me libertou. Eu sou a prova viva que, funciona.
porque Cristo me ajudou. Então estude depois, não estude de, peça, Espírito Santo, me guia, vou ler João 4 agora, me guia que eu possa entender sobre como o Senhor se importa individualmente comigo e como o Senhor quer me libertar do pecado. Entenda isso, ore a respeito disso e leia esse versículo, João 4, esse capítulo. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora, eu peço que se você puder, feche seus olhos. Se você não puder, se você tiver um trabalho ou algo assim, não tem problema. Só Deus conhece teu coração. Então, foque aqui agora, nesse momento. Amém? Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por esse ensinamento, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez em nossas vidas, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Ainda vai fazer, Pai. Hoje, nós aprendemos, Pai, sobre como é da Tua vontade nos libertar do pecado e nos usar, Pai. Nos usar, a gente pode, através do Senhor, o Senhor em nossas vidas, podemos ser libertos do pecado e podemos ajudar outras pessoas dentro dessas áreas que o Senhor nos ajudou. A gente vai passar o Senhor para frente. Olha, eu passei por isso. Cristo me libertou. E eu te apresento agora Cristo, porque Ele pode te libertar. Cristo pode te libertar. Você, nesse momento que está me ouvindo, que está lutando contra o seu pecado, independente do pecado, seja fofoca, seja mágoa, seja pornografia, Deus pode e Ele quer te libertar. Deus pode e Ele quer te libertar. Entenda isso. Você vai se aproximar de Deus se for liberto. E Deus vai te usar cada vez mais para ajudar pessoas, para fazer o ID. E como é importante fazer o ID. Mas lembre-se, sempre se aproxime de Deus por amor. Todas as consequências boas irão acontecer em sua vida. Desde que você dê o primeiro passo e se aproxime de Deus por amor. Deus pode e Ele quer te libertar. Peça a Ele. Peça para ser liberto. Peça para ser liberto. E Deus te libertará. Entenda, Jesus Cristo morreu por você e o pecado não te domina mais. Não tem domínio sobre a sua vida. Não tem domínio sobre a sua vida. Use da autoridade de Jesus Cristo que está sobre a sua vida para repreender todo tipo de pecado que domina a sua vida. Porque eles não têm poder sobre você. Pecado não tem poder sobre você. Entenda isso, Cristo já te libertou. Você já venceu essa luta. Você já venceu essa batalha. Use da capacidade de Deus. Use da capacidade do Espírito Santo. Reivindique o que Cristo conquistou por você. Em nome do Senhor Santo Jesus Cristo, você que está me ouvindo agora, você está livre. Você está liberto de todo pecado. Eu, no nome de Jesus Cristo, oro por você agora. E você já está liberto de todo pecado. Seja livre. Porque você é livre por conta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes você era escravo e não é escravo mais. Cristo te libertou. Você já venceu. Porque você tem um Deus que nunca perdeu uma batalha. E Ele é seu Pai. Entenda isso, em nome do Senhor Santo Jesus Cristo. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Amanhã, outro maná, mais um dia, ao meio-dia, todos os dias, amém? Uma pessoa vai estar aqui falando ao teu espírito, falando ao teu coração, sendo usada por Deus. Fiquem com Deus e até um próximo maná.